Hoje teve a entrevista coletiva do volante Kaique e a gente vai trazer todo o resumo, né, do que o Kaique falou. Mas antes queria falar dessa camisa aqui. Ela é a camisa de 1996. O Emanuel Gurgel, dono da banda Mastruz com Leite, entre outras, foi naquele ano presidente executivo do Ceará. Ele acabou patrocinando também o clube com a banda Mastruz com Leite. Então, vocês lembram que o Ceará está jogando de preto, né? Hoje na Copa do Nordeste. Foi a primeira vez que eu lembro como repórter do time ali todo com a camisa preta. E eu começava a me afirmar como repórter, como setorista na época do Ceará, cobrindo o Ceará. Naquele ano comecei na Rádio Povo e depois houve uma mudança na empresa e eu fui para a Rádio Cidade na equipe do Chico Rocha fazer a cobertura do Ceará Sporting Clube. De 96 para cá não deixei de fazer a cobertura do Ceará em jogos, mas já fazia em programas a partir de 95, então já faz tempo. Não faça uma conta não, por favor, que seu amigo está fazendo coberturas do Ceará Sporting Clube. Vamos falar sobre o Kaique, que é melhor. Ele concedeu ali a sua coletiva hoje aqui no Vovozão e falou sobre vários aspectos ligados principalmente à partida que o Ceará faz domingo, né? O Ceará vai jogar pela Copa do Nordeste, as quartas de final, foi primeiro colocado, joga em casa, tem essa questão de jogar no Castelão, mas é só essa vantagem, não tem nenhuma outra vantagem. Eu comecei logo a coletiva perguntando para o Kaique sobre a equipe do Sergipe e ele elogiou o Sergipe, disse inclusive que chegou a ver alguns jogos da equipe sergipana, viu a partida contra o Botafogo, né? Essa partida, os jogadores do Sergipe saíram muito chateados, né? Porque os acréscimos foram muitos em relação a minutos no final do jogo. Foi aí que o Sergipe acabou tomando o gol que eliminou a equipe sergipana. Para muita gente, o Sergipe fez uma partida onde merecia algo mais, merecia não ter sido eliminado ali no tempo normal. É um time muito perigoso, disse o Kaique, aspas mesmo, foi textual. É um time muito perigoso em relação à equipe do Sergipe e disse também que vai dar trabalho no jogo. O Kaique não acredita nessa questão de favorito, né? A gente estava no Futebolês hoje, da rádio, e eu concordo com o que disse o José Cunha, concordo com o que disse o Caio. Não dá para dizer que o Ceará não seja favorito nessa partida. É o melhor time, tem um elenco melhor, tem mais qualidade técnica. Como é que você sabe que um time é melhor? Quando você olha e vai jogador por jogador fazendo uma avaliação de comparação com outro time. Então o Ceará realmente tem um time melhor, realmente tem tudo para conseguir passar, mas é um jogo só e não uma vantagem. Então esse favoritismo fica minimizado e eu acho que é isso que o Kaique quis dizer. Ele não acredita em favoritismo. Olha as aspas dele aqui: não existe mais isso de favoritismo se você não entrar com pensamento de vitória e querendo ganhar realmente. O Kaique afirma que o foco nesse confronto é extremamente forte, por isso que ele falou, né? Que ele acha que não tem favoritismo, então acaba muito focado para essa partida que o Ceará vai fazer. Não tem problemas o Kaique em jogar em várias funções, isso até já foi falado na última coletiva, mas ele tem jogado como primeiro volante, às vezes segundo volante, às vezes lateral direito. Jogou como volante, mas fez uma jogada quase que de ponta, né? Lateral direito ali, um lateral mais ofensivo no gol número 1 do Ceará na partida contra o Atlético da Bahia. Ele fez aquela jogada que o Álvaro acabou colocando a bola para a rede, fazendo seu primeiro gol. Foi a primeira assistência do Kaique na equipe do Ceará. Ele disse que fez muito isso na Portuguesa. Na Portuguesa, o Kaique não jogou como lateral direito mesmo. Ele disse até em uma outra coletiva que ele jogou assim na base, logo no início. Mas na Portuguesa, ensino profissional, ele fez primeiro volante e também segundo volante. Mas deixou claro, né? Prefere atuar na sua e a sua mesmo de primeiro volante. E eu até perguntei para ele, porque já saiu assistência, né? Então o jogador, ele às vezes quer, além da assistência, o gol. Mas ele me disse que não se cobra muito pelo gol, não. Ele lembra que na jogada da assistência para o Álvaro, fez parte da minha pergunta ali para ele, ele tinha até a questão de chutar a gol, mas o melhor realmente era assistência, o melhor era passar a bola, porque ele estava sem ângulo para chutar. Eu sei bastante disso.
eu estava ali atrás da trave, quase que de frente a ele. Então eu vi que ele poderia ter estado, mas o ângulo era pequeno. E o goleiro já vinha fechando ali o ângulo para a batida dele. Então a assistência foi realmente o melhor e levou o Ceará ao gol. Sobre pênaltis, né, a torcida já está com receio, porque quando o Ceará entra em pênaltis, nas últimas 4 vezes, o Ceará perde, né? Foi uma perda de título da Copa do Nordeste, que é importantíssimo para o Bahia, e 3 eliminações em diferentes competições. Então é importante bater pênaltis, porque se precisar, às vezes é assim que se definem as coisas. E se terminar empatado o jogo do domingo contra o Sergipe, mais uma vez uma decisão nos pênaltis, a decisão de quem vai às semifinais da Copa do Nordeste. O Kaique disse que todos estão preparados, admitiu que contra o Ituano os batedores não foram bem, mas ele afirmou que os atletas estão se preparando e, se for necessário bater pênaltis, sim. É mais um daqueles que, claro, não quer a cobrança de pênalti, né? A preferência é pela classificação sem os pênaltis. Foi indagado sobre atletas que vêm resolvendo na equipe do Ceará. Contra o Atlético da Bahia, por exemplo, o Ceará não entrou com seus titulares, chegou a fazer 1-0. Eu acredito que um erro da arbitragem prejudicou o Ceará. O gol do Luvanor foi legal, mas foi marcado uma série de bola no escanteio batido pelo Jean Carlos. Se aquele gol acontece, seria 2-0, daria uma tranquilidade ao Ceará. Não sei nem se o Ceará teria tomado o gol no segundo tempo, porque a atitude seria diferente, ou se teria tido mais tranquilidade para ampliar o marcador. O fato é que o gol não foi marcado, o Ceará tomou o empate e ele precisou dos seus titulares. E aí veio os elogios do Kaique para Janderson, Eric, Vitor Gabriel, que entraram no jogo, mas também para o Guilherme Castilho, não entrou no jogo. O Guilherme Castilho não participou daquela partida, mas que também está resolvendo com a equipe do Ceará, inclusive o artilheiro do time na temporada. Ele acredita que pode resolver lá atrás, falou, claro, em tom de brincadeira, né, que ele e os outros podem resolver lá atrás, e esperam que esses caras aqui resolvam lá na frente. Esse é um pensamento aí do Kaique. O Kaique também falou sobre a questão do desgaste. Foi uma outra pergunta que eu fiz, é que você tem 2 semifinais, aliás, você tem 2 finais de estadual pela frente, né? 2 partidas, uma final de estadual com 2 partidas pela frente, e depois vai jogar, antes mesmo, vai jogar as quartas de final. Se passar, vai ter semifinal. Quer dizer, você tem muitos jogos decisivos, vamos contar só os 3 que estão garantidos, as quartas e depois as finais. Ele falou que nessa hora do desgaste, o que o atleta tem que fazer é se cuidar, e aí alimentação, descanso, e ele crê que a fisiologia vai resolver, vai passar para o Mourinho quem pode, quem não pode jogar. Sobre a ausência do Vitor Gabriel, no momento ali ainda não tinha confirmação o Ceará se o Vitor Gabriel poderia ou não jogar. Depois veio o indeferimento do STJD do pedido do Ceará para transformar em multa e na sequência em cestas básicas, ou seja, numa pena alternativa a suspensão do Vitor Gabriel. É bom dizer o seguinte, isso é válido, existe, está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quando o jogador cumpre 50% da pena, ele pode requerer isso, mas o STJD também pode dizer não, né? Pode negar, pode indeferir. Então indeferiu esse pedido, eram 2 jogos, tinha cumprido um o Vitor Gabriel, tentou o segundo, o pedido acabou indeferido, então o Vitor Gabriel não vai jogar. O atleta, o Kaique, falou sobre o Vitor Gabriel, que admite que ele vai fazer falta, mas acredita que tem outros jogadores que podem suprir a função. Eu entendo que o Álvaro, porque é mais o centroavante, né? Se porta como centroavante, mas o Kaique citou o Álvaro, citou também o Luvanor. Também veio um momento ali que o Kaique diz que não gostaria mais de ficar suspenso. Ele disse que no Clássico Rei acabou ficando suspenso, teve que assistir o jogo de fora, não pôde cooperar com seus colegas, e ele disse umas aspas aqui interessantes. Uma aspa interessante: ter que ficar fora ali vendo foi cruel, eu queria estar lá dentro, disse aí
o Kaique para aquele Clássico Rei, onde ele suspenso não pôde participar do jogo. Para essa partida, o Kaique está 100% à disposição, vai depender do Mourinho. Às vezes o Kaique vira um coringa, né? Ele fica no banco porque pode entrar numa lateral, pode fazer a função de primeiro, como ele mesmo disse, ou segundo volante, mas também pode ser titular da equipe. Então, é muito para o técnico Gustavo Mourinho resolver. Como a gente falou, tem a questão do desgaste, muitas partidas pela frente, e o Kaique 100% à disposição para ser mais um atleta na equipe do Ceará nessa partida que é pelas quartas de final da Copa do Nordeste diante do Sergipe.